fala é o Demis Viana. Gostaria de fazer uma explanação aqui para vocês, explicando a respeito do tempo. Eu acredito que muitas pessoas ficaram com dúvida ainda. Na verdade, eu creio que eu tenho que fazer uma live só a respeito do tempo, que é um assunto muito vasto, com muitos detalhes, e a grande maioria tem uma concepção errada sobre o fluxo do tempo e como funciona o tempo de verdade. Primeiramente, as pessoas têm a impressão que todas as leis da física da natureza, que o tempo se sujeita às leis da física da natureza. Não, está incorreto. É exatamente o contrário. Todas as leis da física, da biologia, do universo, os astros, se sujeitam ao tempo. Então, o tempo é uma lei, é uma força da natureza. É uma maior força da natureza que existe. Acima do tempo, só Deus, só o eterno Criador. Então, a energia do tempo, a energia das pessoas, combinada com a energia do universo, é que forma a estrutura do tempo. Ou seja, presente, passado e futuro. Compreenderam, meus queridos? Então, as nossas decisões, nosso livre-arbítrio, combinado com a frequência do universo, é que forma a linha do tempo. Então, o tempo não é sujeito à gravidade, o tempo não é sujeito a qualquer tipo de lei física, nem biológica. O tempo ele se reestrutura, ele se molda de acordo com a energia coletiva das pessoas, ou seja, a decisão das pessoas mais frequência galáctica. Então, a vibração coletiva é que determina o fluxo do tempo. Vamos supor que você tem uma vibração elevada, mas o coletivo e a energia do tempo é negativa. Então, dentro dessa energia negativa, você vai ter a melhor opção de linha temporal, por causa da sua vibração positiva. Mas, no entanto, você não consegue mudar o tempo. Agora, o coletivo, a energia do tempo, frequência vibracional, muda a estrutura do tempo. Quando você muda a estrutura do tempo, todas as leis físicas, elas são combinadas, elas se sujeitam, elas se submetem a essa energia temporal, porque ela prevalece. Entenderam? Então, tem pessoas perguntando para mim a respeito da decisão das pessoas. Vamos supor, no final, meus queridos, não é uma questão de informação, de aceitar ou não aceitar. Vai ser uma questão de coração. Então, as revelações são para isso mesmo. Então, as pessoas elas vão decidir, elas vão escolher através do seu livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio não pode ser violado, que elas não querem ascender, elas não querem passar para a quinta dimensão. Então elas vão ser recicladas para um planeta de terceira dimensão que ocupa o mesmo espaço do nosso. Então vai ter um espaço. No mesmo espaço nós vamos ter um mundo de quinta dimensão e um planeta de reciclagem de terceira dimensão para que essas pessoas possam ter a oportunidade de ascender também. Entenderam? Então, vamos supor que essa pessoa se separe da linha do tempo. Ela simplesmente não existe naquela linha de tempo. Então as pessoas falam, mas eu tenho um amigo, aí vai ficar a casa dele. Não, não vai ficar nada. Não vai existir qualquer referência que ele existiu. Veja como o tempo é forte. Existe o MK Ultra, ele prevalece sempre. O MK Ultra é uma programação mental fortíssima, que é feita pelos militares escuros, de programação mental. Mesmo a programação mental, você muda, você faz lavagem cerebral na pessoa. Existem pessoas que conseguem ainda se lembrar, se recordar, é só ver os denunciantes do Serviço Secreto Espacial, que apesar de toda a lavagem cerebral, programação mental, eles ainda conseguem enxergar, lembrar das suas memórias. Por quê? Porque o tempo prevalece. Porque aquilo existiu, aquilo aconteceu. Então, como aquilo aconteceu, pode vir à tona. Mesmo com tecnologia, com programação mental, ainda assim as pessoas se lembram. Abdução mesmo é feito, os Greys eles apagam a memória da pessoa, mas mesmo assim as pessoas conseguem, algumas conseguem se lembrar. Por que elas conseguem se lembrar? Porque a força do tempo sempre prevalece. Vocês entenderam, meus queridos? Agora, quando o tempo muda, aquilo não existiu. Não existindo, não existe memória, não existe traço, não existe nada, nenhuma referência da existência daquilo. Até na Bíblia mesmo fala que depois que vier a nova Terra, né, que é uma referência à transição planetária, esse mundo modificado, né, na própria Bíblia Sagrada, fala que vai enxugar dos olhos toda lágrima.
Como assim? Porque simplesmente aquelas informações, aquelas pessoas queridas, vamos supor, isso é uma suposição, que elas sejam separadas do nosso curso temporal. Elas simplesmente não vão existir. Então não tem como você ter saudades ou sentir alguma coisa, nada. Até a biologia, veja só, até a questão biológica, ela é reestruturada, ela é moldada à energia do tempo. Porque os nossos átomos vão mudar, porque o nosso DNA vai ser alterado, então o tempo se ajusta. Olha só, vou dar mais um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos supor que eu fosse um viajante do tempo, eu fosse no passado e eu tentasse alterar o tempo. Se a energia do tempo ela está numa direção oposta, por mais que eu tente mudar o tempo ele tende a convergir à energia dominante. Então, se a energia dominante é oposta aqui às minhas ações no tempo, ele vai persistir, ele vai se ajustar. No máximo, eu vou criar uma linha temporal alternativa, só que essa linha temporal alternativa ela vai convergir para a linha temporal dominante, porque tempo é energia. Se eu não mudar a energia do tempo, não adianta eu querer mudar. Por exemplo, eu vou assassinar um político para que um decreto não seja promulgado. Não vai adiantar. Porque se a energia do tempo é para aquilo acontecer, vai acontecer. Então o tempo vai criar um novo curso, o tempo vai se ajustar e o curso dos acontecimentos da energia dominante vão prevalecer. Não adianta. E com o tempo, mesmo aquela realidade alternativa que eu construí, ela vai se ajustar e ela vai desaparecer, vai criar o efeito Mandela. O que é efeito Mandela? Pessoas que têm lembranças diferentes do mesmo acontecimento. Entenderam? É isso que ocorre. Por exemplo, efeito Mandela, tem pessoas que entendem que o Mandela morreu e outros que ele foi preso. É porque numa linha temporal ele morreu, ele não foi preso. Só que a energia do tempo que prevaleceu é a energia que ele foi preso e se restabeleceu e voltou, se tornou presidente. É essa que manda. Então, as lembranças também, todos os fatos históricos a respeito daquilo desaparecem juntamente. Entenderam, meus queridos? A energia do tempo sempre vence.